Gente, desculpe, como Noemi falou, a gente tem já uma estradinha que a gente percorreu juntos. A gente tem 21 anos de casados, a gente tem 2 filhos, desculpe, 23, casamos em 2001, só foi para saber se ela estava ciente mesmo. Mas nós éramos colegas, eu acho. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente falar daquilo que a gente vive, do que a gente tem. Eu acho que como nós temos várias referências, como a gente aprendeu nessa caminhada um com o outro, o que importa é que a cada dia a gente vem chegando a um degrau acima, não por nós, mas por Ele, que tem nos aperfeiçoado, não como pessoas perfeitas, mas como pessoas maleáveis nas mãos do Senhor, que é isso que a gente tem exercitado no nosso lar. E tem buscado viver isso, inclusive com as vidas, ensinando ou tentando repassar isso para os nossos filhos. Então, assim, a ideia nossa é que a gente tenha uma conversa nesse primeiro momento, bem informal. E antes da gente conversar e abrir para as perguntas, a gente preparou alguma coisinha aqui para a gente poder compartilhar e para poder estar estimulando vocês a fazerem perguntas, que por sinal, viu, pastor Daniel? Encerra aí, porque a gente talvez não consiga responder a todas as perguntas nem os anseios, mas a gente vai compartilhar daquilo que a gente tem aprendido do Senhor e que não tenho dúvida de que Ele vai nos abençoar nessa tarde. Amém? Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o que está em Marcos 10. Capítulo de Marcos 10, só para a gente embasar a nossa conversa, versículos 7 a 9. Eu fiquei feliz quando o pastor Daniel falou que até meia-noite, não foi? Que bênção. Obrigado. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornarão um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, ninguém separe o que Deus uniu. Senhor, continua, Pai. Continua fazendo o teu querer, continua no nosso meio, porque sabemos que é o azeite, que é o óleo do teu Espírito Santo, ó Pai, que faz com que a cada dia nós sejamos modificados pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que seja um momento de aprendizado do Senhor, Pai. Que haja, Senhor, revelações aqui, que hajam momentos em que o Senhor, Pai, fale diretamente, que se a gente falar que milho, cada um receba, ó Pai, um no formato de cuscuz, outro no formato de mingau, mas que ninguém deixe de sair aqui alimentado pela palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor cresça cada dia e cada vez mais no nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, esses versículos o Senhor nos ensina muitas coisas. Eu queria trazê-los aqui como base para que a gente pudesse tentar contextualizar esse primeiro momento. E a gente separou aqui algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, Noemi já falou um pouco, mas primeiro eu queria dizer assim, nós nos conhecemos em 96. Eu sou do interior, ela também é, mas morou aqui, já morava aqui em Salvador, e nós estudamos juntos. Em 96 eu vim para cá, estudamos na mesma escola, 94 eu vim para cá, começamos a estudar na mesma escola e conheci Noemi. E ela tinha namorado, eu tinha namorada, e nos conhecemos e de repente nos tornamos melhores amigos. Ao ponto dela saber mais de mim do que eu e ela saber mais dela do que ela. E acabou que a gente começou a ter essa amizade, esse vínculo forte de amizade, e de repente saímos, acabou o segundo grau. Gente, eu não sei mais esses negócios de ensino médio, de não sei o quê. Acabou o científico na época, que era o terceiro ano.
E aí ela foi estudar em São Paulo e eu fui estudar em Aracaju, como amigos. Isso em 94, quando nós encerramos nosso segundo grau, ensino médio, né, que chama hoje. E éramos simplesmente amigos. E de repente, aprove ao Senhor que em 96 ela já não tinha mais namorado, eu também não tinha mais namorada, e nós começamos a namorar. E a partir de 96, engraçado que enquanto nós estávamos juntos, um ao lado do outro, eram simplesmente amigos. Quando começamos a namorar, ela foi morar em São Paulo, eu fui morar em Aracaju e nos víamos 2 vezes por ano. Às vezes eu não tinha como, ela vinha para Salvador, eu não tinha como vir para aqui. E tinha vezes que ela estava em Salvador e eu não tinha como vê-la. Então, era cartão, telefone. Gente, eu não sou muito velho não, viu? Pelo amor de Deus. Era cartão telefônico. E eu fazia faculdade lá, ela fazia em São Paulo, e tinha uns cartões telefônicos lá que o orelhão quebrava e ficava a filha de estudantes para poder aproveitar para ligar. Mas a gente ainda se comunicou muito tempo por cartas. Por sinal, guardo até hoje, que eu sou muito acumulador. Viu? E assim, a gente começou a namorar, ela lá, eu aqui, e foi um tempo assim de aprendizado. Nesse momento, o que não falta são pessoas para poderem dizer. E vocês vão entender porque eu estou contextualizando tudo isso. Como que você vai namorar com ela lá em São Paulo e você aqui? Isso em 96. Eu digo, sabe por quê? Porque eu era amigo dela e conheço e sei quem ela é. E eu acho que assim ela pensava de mim. Em 96 a gente começou a namorar. Em 99 o Senhor nos chamou. Eu fui para a formatura dela em Bauru e nessa época o Senhor já tinha ministrado muito na minha vida por meio de, vocês devem conhecer, Daniel Souza, Frutos do Espírito. Eu tinha todos os CDs de Frutos do Espírito. E o Senhor, CD, gente, existe esse negócio. E o Senhor foi ministrando na minha vida e de repente, quando eu menos espero, como eu acho que aconteceu na vida de muitos aqui, o Senhor usou um evento em Aracaju chamado Gospel Orla para poder me trazer para a família. E a gente começou a namorar em 99, ou em 96, 99 a gente já tinha sido chamado para a família de Deus, se convertido, e quando chegou no ano de 2000, a gente disse, precisa ter uma conversa com o pastor. E a gente congregava na igreja presbiteriana de Brotas, e a gente foi conversar com o pastor, porque era preciso casar. Só que só era preciso, porque a gente não tinha nem um garfo. E aí a gente teve essa conversa com o pastor e decidimos sair dali com o nosso casamento marcado, com fé. A gente saiu do gabinete pastoral no dia 21 de dezembro de 2000, com data do casamento marcado para 21 de dezembro de 2001. E a gente começou a viver aquilo que a gente entendia que o Senhor tinha reservado para a gente. E em 2004, depois que o Senhor já tinha revelado para a gente que a gente ia ter uma filha, já assim, não tinha dúvidas de que havia sido uma revelação do alto, dizendo, vocês vão ter uma filha. E já que o Senhor tinha dito e a gente sabia, a gente já deu o nome, vai ser Ruth. Em homenagem ao livro, o nome vai ser Ruth. E aí, de repente, Noemi engravidou e pouco tempo depois teve um aborto espontâneo. E aí a gente foi perto do aniversário dela, a gente resolveu viajar para poder esquecer um pouco. E a gente foi para um passeio em Fortaleza, e naqueles passeios de bugre, com emoção ou sem emoção? Com emoção, a gente subia, descia. Isso foi em outubro. E ela tinha feito
um procedimento depois do aborto em setembro, um mês antes. E a gente foi, e de repente, quando ela chegou, ela é fonoaudióloga, vocês vão entender por que eu estou falando isso, e quando ela chegou no consultório, a menina que trabalhava com ela disse: doutora Noemi, posso falar? Ela fez: pode. Aí ela fez: deixa eu te falar uma coisa, eu fui ontem na casa de uma amiga, e cheguei lá, estava tendo um culto, e a mãe dela olhou, falou um negócio lá que eu não entendi nada, e disse: você tem Bíblia? Ela disse: tenho. Aí fez: quem te deu? Ela fez: Noemi. Ela fez: diga a ela que vem aqui que eu quero falar com ela. Aí Noemi falou, disse: vamos lá. Em São Marcos, Dona Eliude. Gente, eu converso demais, deixa eu adiantar, viu? E aí Dona Eliude começou a falar. Quando a gente chegou lá, ela disse: Deus mandou dizer que você está grávida e vai ter um filho, vai ser homem, desse você não se preocupe não, que desse ele está cuidando. Já sim. Eu digo: nem preparou a gente, né? Amém. E Noemi disse que nada, Dona Eliude, eu fiz curetagem tem um mês. Aí eu digo: amor, Deus falou, bora fazer o teste. Aí fez, deu positivo. Eu digo: beleza, mas foi aquele teste rápido de farmácia. Eu digo: não, bora no hospital. Aí fez positivo. Eu digo: agora está confirmado. Quando a gente foi fazer o ultrassom, homem. Eu digo: oxe, Deus não falou que ia ser uma mulher? Nosso coração. Mas Dona Eliude tinha falado que ia ser um homem. Por que eu estou contando isso? Nosso filho é uma bênção, amo demais, mas a gente se firmou na promessa que Deus tinha colocado no nosso coração, que nós íamos ter uma mulher. Então com o filho, o homem que veio, a gente desistiu ou Deus estava mentindo? Não, porque o nosso casamento havia uma promessa, e nela que a gente estava pautado. Então a gente esperou. Noemi engravidou, nosso filho nasceu. Depois de 3 anos eu fui morar em outro estado, fui trabalhar em outro estado, Noemi ficou aqui, e depois de 3 anos ela engravidou. Eu disse: agora é a mulher, e veio nossa Ruth. Por que eu estou contando isso? Porque foram muitas coisas boas que nós vivemos no nosso casamento, e vivemos até hoje, mas foram muitos momentos difíceis que geraram conflitos. E eu acho que o grande trunfo de um conflito, eu não sei vocês, mas a gente até hoje tem. E o grande trunfo que a gente precisa buscar no Senhor não é em não ter conflito, mas como reagir diante deles. Eu acho que esse é o grande detalhezinho. A gente precisa saber qual é a nossa reação diante daquilo que é inesperado. Mas se a palavra do Senhor me garante que nada vai me ser colocado diante, que eu não possa suportar, nem tenho condições de gerir nele, eu tenho que confiar naquilo que me foi prometido. Porque não foi ninguém, além de Deus, aquele que está acima de todas as coisas, que nos prometeu que ali havia um cuidado sobre as nossas vidas. O Senhor nos fez um preparo, desde a nossa amizade, desde nosso namoro. A gente ficou tanto tempo separados, mas a gente sabia e confiava quem era um ao outro. E, gente, não faltam momentos para a gente poder ter conflitos. Foram muitos os conflitos que a gente já conseguiu superar, outros a gente ainda tem. Mas em todos eles, a gente tem plena convicção de que deve haver a presença do Senhor, porque sem Ele a gente não consegue superar. É o exercício que a gente tem feito no nosso lar. A gente falha muito. Eu e Noemi, a gente erra muito. Mas a gente sabe de uma coisa, que Noemi veio de uma criação familiar, em que há uma bagagem cultural, que ela aprendeu de forma voluntária ou involuntária. Ela aprendeu com o exemplo da mãe, com o exemplo do pai, dos irmãos, do avô. Há uma transferência dessa cultura, e a gente, querendo ou não, a gente absorve. Eu vim da minha também. A gente casou. Eu tenho que saber disso, porque isso gera conflito. Relacionamento gera conflito. Não foi ninguém que disse case com Noemi, fui eu que escolhi. Eu não posso exigir que ela venha perfeita
como eu imaginava, porque eu também não sou. A partir do momento que a gente tem esse entendimento, eu acho que é a grande chave para a gente poder gerir conflitos. E eu queria compartilhar aqui umas 10 páginas a mais com você, antes que Noemi... Eu vou para os médicos. Gente, só um comentário. Eu vou para os médicos, aí a Noemi faz: amor, tá cheio de paciente lá fora. Para, pelo amor de Deus. E eu estou aqui, ó, bem linda, bem plena, porque ele fez assim, ó, não me interrompa, deixe eu falar até o final, e se alguém perguntar alguma coisa, você deixa a pessoa terminar de perguntar para você falar. Então, eu estou bem plena aqui, ó. É um conflito, viu, gente? É verdade. E a gente tem que saber gerir. E assim, sabe, então, irmãos? eu estou bem plena como combinamos. E assim, só para poder encerrar essa primeira parte, a gente precisa saber que existe a vida real e uma vida virtual. E uma coisa que nós aprendemos a ser foi transparentes. Nós somos isso. Nós vivemos isso. Para os nossos filhos, nós somos isso. E eu acho que essa abertura é que faz construir. Ela sabe que eu não sou perfeito, eu sei que ela não é perfeita. Mas nós sabemos que temos um que pode nos aperfeiçoar a cada dia. E essa disposição em querer ser aperfeiçoado, em querer ser tratado, que eu acho que faz toda a diferença. A gente sabe que onde a gente está não é o local ideal, mas a gente sabe que de onde a gente veio, a gente já evoluiu muito nele, não por nós. E vou deixar ela falar um pouco, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Amém, glória a Deus. Foi compartilhado ontem o link, né, do início aqui do encontro da família, e nem precisaria estar aqui hoje, porque pastor Elson ontem já mandou o recado, né? Foque nisso, esposas, foque nisso, maridos, foque nisso, foi ou não foi? Então nem precisa falar muita coisa mais, né? Mas de fato o que está lá em Efésios 5 é o que sustenta, né? Aqui? Então vamos lá. A base de todo e qualquer casamento, eu creio assim, né? Estamos aqui hoje na Casa Farol, não estamos brincando de sermos crentes, não estamos brincando de constituir família, né? Isso aqui foi alicerçado no altar para aqueles que já são casados. Eu sei que tem noivos aqui e alguns talvez ainda em espera ou não, né? Não sei qual que é o público aqui hoje, mas nós estamos aqui porque fizemos uma aliança, e agora especificamente para os casais e para os noivos que já estão aí, né, com a aliança. Então, o casamento é aliança, e é uma aliança indestrutível. E se estamos aqui hoje, é porque buscamos este lugar, né, o lugar da plenitude com o Senhor. E esse vem o primeiro princípio aí para qualquer conflito, é a gente lembrar: amar a Deus acima de todas as coisas. Então, tem um degrau aí, né, uma lista de prioridade que para qualquer casamento não tem como tentar mais um mês, mais 2, se a prioridade não for o Senhor. Se a prioridade não for o Senhor, o marido não vai conseguir amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa, muito menos. Submissão? Como? Se eu não tenho um homem que ama primeiramente ao Senhor e dá vida por mim. Então, esse é o princípio básico, né? A gente vai falar logo mais com vocês sobre o nosso segundo momento, que é a unidade. Mas, para qualquer conflito, a gente precisa lembrar que, primeiramente, nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas. O segundo, ali na lista de prioridade, é ozinho aqui. Eu não posso nem amar meu marido se eu não me amo. Então, por isso que a gente tem que buscar cuidar das nossas emoções. Saber quem somos primeiro em Deus.
Então, eu preciso me amar para eu conseguir amar o meu esposo. E nesse mundo, a gente está vendo tantas coisas, né? O amor ao próprio corpo, né? O excesso de amor ao próprio corpo, muitas vezes está escondendo algo que está lá dentro. E aí a gente precisa ficar bem ligado, porque amar a si mesmo no equilíbrio espiritual, no Senhor. Então, amar a Deus, amar a si mesmo e amar o cônjuge. Não tem como entrar nada aí nesse meio. Não tem como. Não tem como o filho ser prioridade na minha vida. E a gente tem muitas crianças aqui. Muitos bebês. Que coisa difícil. Que coisa difícil. Saber que eu preciso amar o meu cônjuge, que está acima do meu filho, da minha filha, que é totalmente dependente de mim. E isso a gente só vai conseguir na unidade, no diálogo, entendendo as duas partes a mesma coisa e falando a mesma linguagem. Né? Então, eu coloquei aqui, não tem acordo. Depois de você, é seu marido a pessoa mais importante da sua vida. E as suas ações precisam demonstrar isso. Não tem como eu falar que ele é importante se eu não tenho ações que demonstram isso. Sua esposa é a pessoa mais importante da sua vida. E as suas ações precisam demonstrar isso. Porque muitas vezes, quando o Quinho falou, onde é que está o grande conflito? É que eu me caso, mas eu continuo dando toda a satisfação da minha vida à minha mamãe. Eu continuo deixando que quem organiza a minha casa, meu pai, minha mãe, né? Então, espera aí, eu casei, por isso que Quinho começou aqui lendo o versículo. Então, agora eu tenho a minha casa. É o meu marido que eu tenho que prestar contas. Gente, eu lembro que minha mãe chegava na minha casa, né? E aí ela começava a mudar as coisas. É conflito ou não é? Até que um dia ela entendeu e ela chegava e falava assim, ó, não, eu não vou mudar mais nada aqui de lugar, porque eu estou vendo que, tipo assim, porque ela voltava lá e aí não estava como ela deixou. Então, para ela entender, né, até ela entender isso, né, e muitas vezes a gente precisa de amor, né, trazer esse significado, entender este lugar. Então, isso é conflito. Então, saber que agora somos um, eu e o meu esposo, que vamos gerenciar ali todo o nosso lar. Pertence a nós, não pertence ao nosso pai, à nossa mãe. Já foi. Deixei a minha casa. Amém? E eu trouxe aqui alguns pontos de conflitos para a gente poder conversar, que são os conflitos que a gente vivencia, né, amor? E um deles é as diferenças. Eu preciso entender que um tem um funcionamento totalmente diferente do meu. Irmãos, eu sou ligada no 220. Meu dia tem 1000 coisas para fazer. Eu, às 7 horas, eu estou atendendo. Eu tenho 20 minutos para me deslocar para meu outro trabalho. Aí, à noite, eu já organizei isso, aquilo, outro. Conflito. Eu falei para o Senhor que Ele colocasse na minha boca todos os exemplos que fosse falar. Então, isso aí a gente nem programou, né? Mas, se o Senhor está falando, eu lembrei aqui agora, conflito. Sou eu. E como que é Ele? Com 2 coisas, já desorganizou completamente. Ele não consegue. Ontem ele ficou em casa e aí eu fiz tanta coisa em 4 horas que vocês não têm nem noção. Aí ele fez assim, nossa, no café da manhã, seu dia, hein, tá bem agitado. Eu fiz, e vai dar tudo certo.
Mas eu estava sozinha, né? Se eu estivesse com ele, a minha programação tinha que ser totalmente outra. Tinha que ser no acordo, né? Do que é bom para um e o que é bom para outro. Então, as diferenças é o primeiro ponto que pode gerar muitos conflitos. E a gente precisa, muitas vezes, morrer. Não pode estar vivo com as minhas vontades, porque vai ser do meu jeito. Não funciona. Não funciona, vai dar ruim. Como diz meu pai, é bronca. É bronca. Então, as diferenças familiares, culturais, emocionais, né, tudo isso vai interferindo no nosso dia a dia. E se o Espírito Santo de Deus não nos moldar, né, não trabalhar nas nossas vidas para que a gente entenda de que o outro não tem que ser como nós, ele não tem que funcionar como eu funciono. Não tem como. Não dá, porque vai causar estresse. A corda vai quebrar. Então, nós precisamos encontrar o meio termo do casal, né? Alinhar tudo isso com tudo precisa ser conversado. E onde está tendo desalinhamento, precisa ser alinhado. E o diálogo é fundamental. A boa comunicação, né? Vamos daqui a pouco às perguntas, mas a gente precisa se esforçar todos os dias para que a nossa comunicação seja a mais clara possível. E tem horas que vai dar ruído mesmo, e que a gente precisa reconhecer, e muitas vezes a gente não reconhece, né? Eu tenho enxaqueca, né? E ontem e hoje foi bem difícil. Aí ele me fez uma pergunta hoje na cozinha, e eu respondi, mas eu estou fazendo. Aí minha filha, credo, minha mãe, para que essa grosseria com meu pai? Eu, grosseria? Aí ele, ainda bem, Ruth, que você está aqui hoje de prova. Porque quando eu falo, ela não acredita. Aí eu peguei e falei assim, poxa, mas eu fui grossa, eu falei tão normal, tão natural. E fiquei assim, poxa, então me perdoe, amor. Me perdoe, amor. Ele falou assim, não, porque se eu falasse, você não ia acreditar. Né? E depois eu parei e fiquei assim, Senhor, como é que eu fui grossa? E a gente fica ainda perguntando, né? Então, Jesus, me ajuda. E é assim mesmo, é nesse lugar que a gente tem que ir. Né? Me ajuda, porque está difícil a comunicação, porque a minha intenção não foi essa. O bichinho cansa de ouvir isso. A minha intenção não foi essa, né? Mas já foi. Então, precisa alinhar. E tudo precisa ser conversado. Casamento é transparência, é verdade. E eu lembrei de Jacó e Raquel. Quando chegou nesse ponto aqui de conflito, eu lembrei de Jacó e Raquel. Quando Jacó, né, pediu para, vamos embora? Vamos. O que foi que Raquel fez, gente, escondidinho? Pois é. Pegou um ídolo, conversou com o marido. E ali em Gênesis 31, eita coisa feia, né? Que a gente fica assim, meu Deus, o que aconteceu depois? A Bíblia não fala, né? Porque ela mentiu, ficou ali, sentou, e depois a gente sabe que o nosso Deus vai, né? Tirar toda a adoração. Mas muitas vezes nós escondemos ídolos no nosso casamento. Né? Então, estava nesse ponto, e eu fiz, rapaz, não é que a gente esconde um monte de ídolo? Eu aconselho algumas pessoas, e eu tenho uma próxima que precisa esconder do marido o trabalho extra que fez. Sabe por quê? Porque o homem é avarento, mão de vaca. Não dá um dinheiro para uma esposa fazer uma unha, um cabelo. Quer guardar tudo, porque a planilha, né, tudo certinho ali. Ídolos. Idolatria, pecado. Então, muitas vezes, nós, esposas, estamos ali, guardando os nossos ídolos, porque nosso casamento não está transparente. E um abismo puxa outro abismo, sim ou não? Então, tem que cortar isso aí. E o corte é no diálogo. Porque, meu irmão, se tem isso, né, na casa dos outros, porque daqui ninguém vai ter, né, óbvio. Né? Eu dei um exemplo assim, né?
Não, avareza aqui, pelo amor de Deus, né? Não. Lá em casa, oh, aleluia, glória a Deus, ele fala assim, ó, vai reclamar, mas, gente, ô homem generoso, pense no homem farto, Jesus, oh Deus amado, né? A minha luta é, quando chegar de mercado, não reclamar, porque aí foi um diálogo, né? Rapaz, você já reparou que eu compro uma coisa, você reclama? Eu fiz assim, ó, e não tinha reparado, então me ajuda aqui, Jesus, me ajuda aqui, Espírito Santo, a melhorar esse negócio aí. Né? Então, é mais ou menos assim. Vocês estão entendendo, gente? Então, é clareza, transparência. Ó, tá ali. Imagine Jacó e Raquel, gente. E ele ainda fala, né? Veja se acha alguma coisa. E a bonita vai lá em cima do carro. Estou naqueles dias, né? E esconde. E eu não sei nem se Jacó ficou sabendo não, né? Dessa coisa feia aí. Mas... Então, quando eu falei, né, do homem, né, mão de vaca, que, gente, o homem precisa suprir as necessidades da esposa, né, principalmente aquela que não trabalha. Então, é tudo muito dialogado, muito, né, tudo às claras. Eu gostei de um dia que a gente foi numa palestra, eu não gosto muito de coach, né, mas como ele é razão, eu sou emoção, eu fiz, ó, só vou se você for junto. Não vou sozinha nesse negócio, não, senão eu já estou lá, aleluia, glória a Deus, e você tem que me puxar, porque... Né? Aí a gente foi numa palestra dessa, eu fiquei ali só retendo o que é bom. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Mulher gosta de homem PPP. Provedor, olha só, provedor, protetor e presente. Irmãos, comunidade Casa Farol, homens, vamos lá, estou sendo PPP na minha casa, eu estou sendo provedor, eu estou sendo protetor da minha esposa e eu estou sendo o homem presente que a minha esposa quer, né? Então, é isso aí, noivos, comecem a orar a partir de agora, eu quero isso para a minha vida. Eu quero que minha esposa, ó, chegue lá, né? Outro ponto de conflito, que horas são, amor? Eu te dei o celular para a gente poder ver aqui, que eu... Beleza, mais uns 5 minutinhos só. Outro ponto de conflito, né? Tarefa de casa. Gente, o negócio está estreito, né? As tarefas de casa, meu Deus do céu. Não vou mudar de assunto, não, porque aqui é só o que o Espírito está mandando, né? Então, rapaz, pense aí. Oh, meus irmãos, a colaboração precisa existir. Pelo amor de Deus. Né? A colaboração precisa existir. É um ponto de conflito. Que misericórdia, Jesus. Né? Aí agora a gente só tem que ter cuidado com uma coisa, né? Porque mulher ou bicho que quando coloca uma coisa na cabeça tem que ser daquele jeito. Nada contra, né? Cada um tem as coisas que fazem sentido e que têm sentido. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que não conseguem dormir com a pia cheia de louça. Ok, tudo bem, né? Para mim não tem problema, minha irmã. Entendeu? Eu agora estou tentando ser mais organizada, né? Mas para mim não tem problema. Para os casados, a única reflexão é: lavando a pia, vai ter energia para o cultinho mais tarde? Então, aí, tudo ok, né? Porque o que não vale é gastar energia naquela hora que não pode gastar energia com outras coisas, porque temos também prioridades no nosso casamento. Então, as tarefas de casa, né, precisam ser realmente divididas, organizadas, né? Colaborar é a melhor parte, né? Fazer junto é a melhor parte. Então, a faxina, vamos fazer junto, louvando, adorando, né? Porque, pelo amor de Deus, agora a gente também precisa entender que o homem tem outro funcionamento, né? Outro tempo, né? Outro tempo.
é difícil entender. Lá em casa é ponto de conflito. Porque eu falo assim, amor, faz isso. Ele senta no sofá, bota a rede dele, vou fazer. Ok? Aí ali eu estou morrendo por dentro. Não é possível. Então agora eu oro para que minhas irmãs amadas aqui alcancem a maturidade. Que eu tô chegando aqui na maturidade. Qual maturidade? Ok. Um monte de roupa pela casa. Cada cadeira é um cabide? Tem um brechó de sapatos na sua porta? Tem um brechó de sapatos? Na minha tem. Não, aí eu vou até levantar, né? Porque, irmãos, olha só, a gente passou por uma prova esse ano. Eu trabalho o dia inteiro, eu saio de casa às 7 da manhã e chego às 7 da noite. Certo? Trabalho o dia inteiro. Eu trabalho num posto de saúde de 7 da manhã até 1 da tarde. 1h30 eu estou na sala de aula da UNEB dando aula. E vou até 7 da noite. Então, nossos filhos pequenos, a gente sempre teve alguém que nos auxiliasse na casa. Quando foi em janeiro, a menina chegou e falou assim, não tenho mais como ficar aqui. E eu falei assim, meu Deus, amém, glória a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. 20 anos com a gente. Nosso filho mais velho tem 20 anos, gente. E nossa Ruth tem 14. Irmãos, pense aí o que é sair de casa às 7 da manhã, 7 da noite. Então, fevereiro, vamos lá. Março, nósinha aqui. Como é que eu chegava em casa? Tudo lindo, maravilhoso, brilhando, sem um pelo de cachorro no chão. Minha filha, a partir de março, abri em casa, meu Deus, o que é isso? A comida do almoço em cima da mesa, pela casa toda, né? E eu falei assim, aí eu começo, da porta mesmo, nem boa noite, meu amor, como é que você está? O que é isso aqui? Gente, a comida ainda está na mesa, não é possível o negócio. Aí saí do quarto. Amor, tive reunião o dia inteiro, nem almocei. Aí gente, aí teve um dia, isso foi uma semana. Na outra, minha filha fez assim, ó. Minha mãe, ninguém te suporta mais. Minha mãe, você está insuportável. Você já reparou que tem uma semana que você entra nessa casa reclamando? Aí a gente vai lá para Provérbios chorando, né? Aí eu falo comigo, Senhor. Eu não quero estar assim, não, meu Pai. Me ajuda. Provérbio 21:19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Tenha misericórdia. Não para por aí, não. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia de chuvoso. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Aí eu alcancei a maturidade. Qual a maturidade? Abri a porta, tá tudo no meu... Oi, meu amor, boa noite. No dia que eu estou em paz, eu vou e faço. No dia que eu não estou, irmãos, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando eu estou muito incomodada, aí eu vou lá e faço. Agora, eu não posso fazer apontando o dedo. Porque você não fez. Sabe o que aconteceu? Eu fiz assim, já ia falar. Quantos sapatos é esse aqui na porta de casa? Meu Deus do céu. Aí, ainda bem que eu não falei. Porque eu fui olhar, tinham 5 pares meus. Aí eu parei e fiz assim, Pai, obrigada, que eu nem falei. Aí eu respirei fundo, fui, peguei os meus, guardei. Eu falei assim, vou guardar dos meus filhos, vou deixar só o tênis dele. E ninguém sabe, ok? Está tudo bem. Então, o grau de maturidade é culto de adoração. O seu serviço no lar tem que ser um culto de adoração, né? Você tem que fazer de todo o coração, porque você está cuidando do seu marido, você está cuidando dos seus filhos. Você tem que botar aquele café da manhã, e eu vou assim para a cozinha, sabe? Eu preparo o café da manhã, né?
Culto de adoração. Eu estou adorando o meu marido que Deus me deu, que eu amo, que é lindo. Eu falo assim, meu Deus, está muito lindo. Gente, ó, o casamento tem que receber a profecia do vinho. Quanto mais velho, eu vivo isso e eu profetizo isso sobre vocês. Tá bom demais, tá bom demais. Então, 23 anos, eu falo assim, meu Deus, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Irmãos, eu chego sorrindo no meu trabalho todo dia. Os alunos falam assim, incomoda, viu? A senhora é feliz. Eu fiz, meus filhos são felizes, eu sou tão feliz, eu tenho um marido que me ama. Eu sou tão feliz, eu tenho um Deus maravilhoso, eu sou muito feliz. Mulher amada, saciada, é assim, viu? Só anda sorrindo. Só anda sorrindo, né? Então, essa é a maturidade que a gente precisa alcançar, né? É fácil? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas em oração a gente chega nesse lugar. Amém? Então, a gente tem muitas crianças aqui, eu não vou tocar nesse assunto, né? Depois, se vocês quiserem, só para os casados, a gente pode falar sobre sexualidade. Amo falar sobre sexualidade, né? Amo. Então, estou empolgadíssima. Amo falar, né? Eu falo assim, sabe? Eu falo assim, ó, meu Deus, eu falo assim, ó, meu Deus, que Deus lindo que o Senhor é, uma orquestra hormonal assim, que, meu Deus, é uma coisa maravilhosa, irmãos, né? Agora, assim, de verdade, as disfunções acontecem, né? E Deus fez para a gente poder viver isso em todo o tempo, né? Mas as disfunções hormonais acontecem. E, às vezes, irmãos, ó, é um hormôniozinho que está fora do lugar, que o negócio fica bom, sabe? É uma medicação que o negócio desanda. Então, assim, a gente precisa buscar ajuda nessa área, né? Se não está bom, não pode deixar de estar bom, porque o negócio é bom, entendeu? Então, não tem outra opção. Se não está bom, tem que buscar ajuda, né? Porque Deus é um Deus perfeito e tudo que Ele faz é bom. Então, essa é uma grande área de conflito, porque tem que estar bom. Não pode não estar bom, né? Então, a gente precisa resolver da melhor forma. Qualquer coisa, colocamos as crianças lá em cima e a gente continua aqui. Eu só quero me estender um pouquinho mais. Que horas são, amor? Misericórdia. Falei demais. Irmãos, eu quero falar só mais 2 pontos aqui, muito forte, porque assim, foi um dos conflitos que a gente viveu muito tempo. Nosso marido... Nosso não, né? O meu marido, o seu marido, né? O seu marido precisa de palavra de incentivo. Ele precisa ouvir, eu confio em você. Sabe? E esse foi um tema, um tópico assim de muito... Nossa, esse homem sofreu na minha mão, misericórdia, gente. Que é isso? Sabe por quê? Porque falou assim, ó, ele, não, porque você não confia em mim, não, eu confio. Amor, faça. Quando dava errado, eu era a primeira a passar na cara. Tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Ó, para isso, não sei o quê. Então, assim, ó, a gente precisa entender que o nosso marido precisa de palavras de incentivo. Hoje é diferente. Quando ele faz alguma coisa, eu fiz amor, ele... Só confio. Meu Deus, esse homem é demais. Ele só faz assim, só confie, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Então, aí eu já, então tá bom, amém, glória a Deus, aleluia. Eu sei, o que me faz descansar é que ele ama mais ao Senhor. O que me faz descansar é que ele é um homem segundo o coração de Deus. O que me faz descansar é que quem rege ele é o Espírito Santo.
Então, meus irmãos, eu confio. E a gente precisa, né, ter respeito e lançar palavras de incentivo. Então, ele precisa perceber que o que ele faz te levará no lugar seguro. Lembra que eu falei, né, do homem presente, do homem protetor, né? E suas atitudes precisam denunciar isso, né? Não é só falar da boca para fora, mas a sua atitude, né, esposa que está aqui nesta noite, precisa denunciar isso. Isso vai virar chave na vida do seu esposo, né? Como o Senhor tem me ajudado a cada dia ser melhor. E outro ponto de conflito, né, lá em casa, eu nem falei, mas as redes sociais, o celular, né, gente, pelo amor de Deus, né? Fala uma coisa, chega Instagram, WhatsApp, conversa de aluno. Então, assim, a gente precisa dar importância ao diálogo, ao que o outro está falando, né? Uma outra coisa que foi terrível esses anos que a gente passou é que o que o outro fala faz mais sentido e importância do que o que ele fala. É só comigo, né? Lá em casa, é só comigo. Então, assim, ele fala para mim, não sei o que, tá bom. Aí vem outra pessoa de fora, aí fala a mesma coisa que ele falou. Aí ele, agora você acredita, né? Eu já tinha te falado isso, mas como eu falei, você não acreditou. Então, assim, a gente precisa dar importância, sabe? Dar importância à pessoa que Deus colocou no nosso lado, né? Então, assim, e também dar atenção, né, gente? Dar dengo, né? E assim, eu tinha mania de não dar atenção quando ele me falava as coisas. Teve uma vez que ele falou assim, amor, eu estou sentindo isso. Eu, é? Tá bom. Aí, vou falar, né, do negócio do internato, posso falar, né? Ele falou assim, amor, eu fui no banheiro e saiu escuro, o número 2, né? Aí eu fiz assim, foi? Deve ter sido o ferro que você está tomando aí. Não dá importância. Aí ele fez assim, amor, e esse homem começou a ficar fraco. Eu fiz, ixi, alguma coisa está acontecendo, né? Amor, eu não estou bem. Aí eu fiz assim, que é isso, amor? Não, deve estar tudo bem. Então, assim, eu não dava importância ao que ele falava. Até o dia que, quando ele foi no hospital, foi direto para emergência, irmãos. Internado. Porque a ferritina e o ferro dele baixou. Ele teve um sangramento interno no estômago, né? E, com isso, meu marido quase morre. Então, eu me desesperei e eu pedi perdão ao Senhor. E eu falei assim, meu Deus, me ajuda a dar importância ao que este homem me fala. E eu estou tentando melhorar, não consigo não, viu, gente? Erro, eita, meu Deus. O negócio do celular é uma luta, que eu choro, né? Quando ele me fala, não tem mais jeito, não. Agora já foi, já perdeu o sentido do que eu falei. Eu fiz, meu Deus, eu errei de novo, não é possível. Me leva para esse lugar alto, né? Então, enfim, foram algumas coisas que a gente tem vivido, né, que a gente tem tentado no Senhor, né, se perdoar, melhorar cada dia, além de vida financeira, né, em muitas coisas aí, pontos de conflito, mas eu acho que eu já falei demais, eu quero pedir perdão e passar a palavra. Eu acho que não. Ai, glória a Deus. Irmãos, é assim, pelo que nós conversamos, vocês já percebem que não existe ninguém aqui, estou falando, nem eu, nem ela, perfeitos. Mas é por isso que a gente busca se aperfeiçoar em Cristo e permitir. Algumas coisas que eu anotei aqui, rapidinho, por favor, me permitam só compartilhar antes de passar a palavra para a pergunta, porque também é uma estratégia para ter pouco tempo para a pergunta. Claro que a gente não é menino, né? Assim, quando Noemi fala a questão de eu não tinha intenção, eu sempre falo para ela, a gente precisa ter cuidado porque eu não vejo a intenção, eu vejo o seu semblante e eu ouço a sua voz. Por quê? Comunicação é um dos grandes geradores de conflitos no relacionamento. Grande. Tem uma pesquisa que diz, eu até trouxe aqui, que a comunicação ela é 55% não verbal,
38% vocal e 7% verbal. Então, as pessoas, às vezes você fala, amor, gostou? Gostei. A expressão sua fala 58%. Então, às vezes, não é a sua intenção fazer aquilo, mas a forma como você está deixando transparecer é como o outro vai entender. Isso é muito complicado no casamento. Sabe por quê? Porque a gente tem uma personalidade que acha, está aqui o que você está pensando, mas o outro não está dentro de você. E isso a gente precisa ter atenção, muita atenção em relação a isso. E uma coisa que eu queria também falar é que, quando a gente casa, eu acho que um dos segredos para a gente evitar conflito é a gente saber que não existe mais eu, é nós. Ah, mas eu penso assim, sim, mas eu pensar assim é o melhor para o meu casamento? O que é melhor para nós? Esse é um grande segredo que a gente precisa aprender e tem que fazer esse exercício diário, porque não sou mais eu, agora tenho eu e tenho minha esposa. Às vezes eu quero assistir o jogo do meu Bahia, ela chega para mim, eu parei de estender roupa lá em casa, viu, irmão? Porque tem uma rotina para estender roupa. Eu estendo, ela diz, você não estendeu certo, eu digo, a partir de hoje não estendo mais. Porque tem que balançar, tem que não sei o quê, tem que botar no lugar certinho. Eu digo, olha, eu perdi essa aula, peça para eu fazer outra coisa, mas estender roupa, eu estendo do meu jeito, se você quiser, mas não serve porque vai sair amassado. Se quiser, assim. Então, por que é que eu estou trazendo essa questão? Porque são coisas bobas no nosso dia a dia que, às vezes, a gente potencializa, gera um conflito, às vezes com danos até irreparáveis. Irmãos, nós temos um casal amigo que tem 21 anos de casados. Há uns 2 anos, eu trabalho hoje 100% home office, mas há uns 2 anos eu estava indo para o trabalho e aí ele me liga, desesperado. Rapaz, preciso falar com você urgente. Nunca tinha me ligado assim. Eu disse, pois não, o que foi? Ele disse, você está onde? Eu estou dirigindo. Aí ele fez, rapaz, nós estamos nos separando. Eu disse, separando? Como assim? Ele fez, porque ela é Lula e eu sou Bolsonaro. Aí eu disse, peraí. Vocês estão se separando por isso? É que chegou num limite que não dá mais para a gente discutir. Por que é que eu estou falando isso? Às vezes a gente ignora uma questão dessa. Mas a gente precisa estar atento a essas questões. As coisas de fora, elas precisam ter o filtro do Espírito Santo para entrar na sua casa. Calma, talvez, mas é o que é normal. Normal para lá, para aqui, para dentro, não. Eu sei quem é Noemi, ela sabe quem eu sou. Será que é porque o pastor Daniel vai dizer quem Noemi é para mim, que eu vou começar a desacreditar do que eu já aprendi durante quase 30 anos? Você tem uma esposa, você tem um esposo que convive com você e aprende com você há muitos anos. Muitos conflitos podem ser evitados se a gente parar, pensar, refletir. E eu sempre falo que qualquer casamento passa pelas 4 estações. Qualquer casamento. Não pense que existe casamento perfeito. Vai ter aquela estação da primavera, que está as flores, tudo lindo. Oh, você fala o quê? Ela diz, está dizendo que me ama. Tem épocas que é assim. Mas logo depois da primavera, o que é que vem? O verão. As folhas caem, vem aquela sequidão, aquela aridez, que não tem nada, que ela fala, eu te amo, você diz, venha com falsidade para cima de mim, viu? A verdade é essa, que a gente, às vezes, não consegue. Mas vai chegar também o inverno que a gente vê tudo molhadinho, tudo bonitinho, começa a crescer os brotos, começam a germinar, mas os frutos vêm no outono também. A gente precisa saber que existem as 4 estações das nossas vidas. Não é por conta de alguma coisa periférica que a gente vai deixar. É um exercício que a gente precisa fazer diariamente, porque tem horas que a gente não vai resistir. Tem horas que eu vou ter o dia todo tomado tapa no trabalho e minha esposa vai chegar e eu tenho que saber que aquilo ali já é um outro cenário. Eu mudei de cenário. Eu sou engenheiro, viu? A gente brinca muito que diz que em obra o engenheiro, o chefe do chefe chega lá e diz,
chega em cima do subordinado dele de manhã, dá um esculacho, o subordinado chega no outro, dá um esculacho, o outro chega no outro, chega no pedreiro, chega no servente, eu estou falando da hierarquia que tem na obra, e aí o servente não acha em quem falar, chuta o cachorro, que toda obra tem um cachorro, né? Chuta o cachorro vai lá no pé do estagiário e morde. Então, assim, vai ter dias que vai ser assim, mas você precisa saber que existiu um motivo para aquele cachorro morder. Então, a gente precisa, só para finalizar, que ela já me cutucou, que existe as 4 estações. Eu acho que se a gente tiver ciência disso, a gente consegue evitar muitos conflitos. Eu acho que acabou o tempo, não vai ter pergunta, não. De fato, o tempo pode ficar aí. Temos aqui 12 perguntas, não sei se vai dar tempo de responder todas, e queria agradecer a todos que fizeram perguntas, são bem pertinentes. Começar com as fraquinhas, vou ser bem rápido para que a gente tenha tempo de explanar todas elas. E teremos também, lembrando que pós o coffee break, teremos outro momento com vocês, aí de palavra, né, com eles, e quem sabe a gente não pega as outras perguntas e solta também. Só saem daqui depois de responder tudo. E quando eu falei fraquinha, minha esposa já me cutucou aqui. Não existe nenhuma pergunta fraca, amados. Todas têm seu peso. Mas digo assim, para quem é casado, vai entender que é uma pergunta que é mais leve, mais fácil de responder. Eu deixei as mais complexas para o final. Então já começa aqui com quem acredito que não seja casado. Quais as principais questões que devem ser postas em oração antes de se casar? Irmãos, aqui a gente talvez não consiga responder as perguntas, a gente vai dizer como a gente pensa, como a gente entende e, principalmente, alinhado com aquilo que a gente entende que Deus quer para as nossas vidas. Então, assim, a pergunta, quais são os primeiros pontos que nós devemos colocar em oração antes de casar? Eu vou responder, ou tentar responder, como eu entendo. Como é que eu entendo? A primeira coisa que você tem que fazer quando pretende casar, é buscar resposta para uma pergunta, que eu sempre aconselho isso. Eu acabei de falar, quando a gente casa, não tem mais eu. Esse pronome, ele precisa ser conjugado, o verbo precisa ser conjugado na primeira pessoa do plural. Tentando responder essa pergunta, quais são os motivos de oração? Ao invés de você apontar quais são os motivos de oração para ela poder mudar, veja o que é que você precisa mudar. E a primeira coisa que eu sempre que alguém me pergunta alguma coisa nesse sentido, que eu respondo é o seguinte: o momento que você tem que casar e que você está apto a casar, é o momento que você está disposto a abrir mão das suas vontades em prol da vontade do casal. Então, assim, ao invés de você ter um motivo específico para orar, vive o que está no versículo que diz: o que depender de vós, tem de paz com todos. Eu acho que é um princípio que a gente pode aplicar na vida do casal. Porque fazer ao outro o que você quer que te faça é um outro princípio. Porque se eu olhar para Noemi, eu vou enxergar diversos defeitos que ela tem, mas eu tenho uma dificuldade de enxergar o meu. Então, por que eu tenho que orar para a vida dela? Por que eu não oro e digo: Senhor, me trata... Eu me converti em Aracaju, na Igreja Presbiteriana Renovada, e o pastor lá dizia um negócio que eu acho que cabe para responder. Ele dizia: Senhor, ele diz: quem é um homem que tem coragem de dizer: Senhor, me trate amanhã como eu tratei minha esposa hoje? É a pergunta. Ore por isso. Senhor, faz em mim um homem capaz de tratar minha esposa como eu quero ser tratado amanhã. Não sei se eu te respondi. Não foi eu que fiz essa pergunta, não? Quais os principais conflitos enfrentados no início de um casamento? Eu vou contar do meu. Sabe qual foi o primeiro conflito no nosso casamento? Olha que motivo sério. Cheguei em casa,
2h da manhã, amor, o que é, amor? O lençol soltou, está amassado da cama. Eu não durmo com o lençol amassado. Eu digo, quem vai ficar sem dormir é você, não sou eu não, porque eu não levanto dessa cama não. Então, irmãos, os conflitos são bobos no início do casamento. Então, hoje a gente ri das bobagens que a gente já brigou. E que já geraram conflitos, a gente ri. Tem dias que a gente está discutindo por uma coisa, um olha para a casa, outro começa a dar risada. Diz, nem sei por que a gente está assim. É isso. Então, no início de casamento, por que eu acho que início de casamento as coisas são piores? Não é porque é o início, mas é porque você vem com aquilo que a gente falou há pouco, com toda aquela cultura, toda aquela bagagem que você não está acostumado a ver. Gente, a gente só vai saber quem o outro é depois que divide o teto. Porque enquanto está namorando, que homem lindo, do cabelo grande, eu até acredito que tem um cabelo. Mas depois que casa, os bichos crescem, né? Levante daí, eu não posso pegar no controle para jogar um PlayStation, que se tiver sem fazer nada, aí já vira Jaque. Já que está sem fazer nada, venha para aqui. Então, assim, a gente precisa ver esses detalhezinhos pequenos. E, principalmente, eu acho que a gente não tem como evitar, mas como a gente reage diante deles. Então, eu acho que os conflitos, eles aparecem e dependem do relacionamento de cada casal. Tem uns, a gente conhece, vocês devem conhecer também, pessoas que passaram 10 anos, ela tem um primo assim, passaram 10 anos namorando, se casaram, passaram 2 meses casados. Então, assim, eu acho que depende muito de quanto que você conhece o outro. Eu acho que os conflitos, eles não vêm em uma formatação única, nem vêm assim, o que eu passei, Daniel vai passar, o que eu suporto, Daniel vai passar. Não, acho que cada um tem que gerir no momento, eu acho que é momentâneo. O que a gente precisa, aí sim, é se alimentar do Senhor. Porque eu acho que é nesse momento que o Espírito Santo vai revelar como que nós precisamos agir, e principalmente sem ferir o outro, e com muita empatia. É isso aí, entender que é aliança, é propósito, né? Casamento é aliança, é propósito, então não tem como... Ou por ela. Agora, né? Então, não existe essa possibilidade no reino, né? Vamos ver se dá certo. Né? Não existe, a gente está dentro de outro princípio. Né? O princípio da eternidade. Então, aliança e casamento é o encontro do noivo com a noiva que está lá em Apocalipse. Então, é entender que nós estamos dentro desse propósito. Né? Que o Senhor nos fez um para o outro. Então, é aliança e é eterna. E vamos vencer todas as lutas, porque o mundo é contra a família. Mas o Senhor fez o homem e a mulher para que as famílias fossem constituídas. Então, é promessa, é princípio, e essas coisas periféricas, né, a gente vai se ajeitando. É pasta de dente, é pano embolado, é roupa no chão, tudo vai incomodar em cima da cama, tudo vai incomodar, é nojo, ai, não amo mais, não sinto mais amor. O que é isso? Né? Temos as armas espirituais. Jejum, oração, vai clamar, vão orar juntos e vamos sair disso aí, porque a luta vai existir. Mas em Tiago fala também que isso vai levar ao aperfeiçoamento. Então, nós precisamos destes momentos para que o aperfeiçoamento aconteça em nossas vidas e no nosso casamento. Uma pergunta rápida aqui. Quanto tempo um casal pode ficar brigado? Obrigado. Vieram obrigado, por sinal. Até a noite. Brincadeira, não sabemos quem é. Eu sei pela letra, mas não vou contar. Fala aí, aquilo é bom. Aquilo é bom. Eu vou responder com algo que eu tinha colocado no texto que a gente vai compartilhar à tarde. A gente foi para uma ministração, um evento que teve, um evento Ágape, viu, pastor Daniel, que a gente estava falando, teve um evento Ágape lá da igreja, e foi convidado, não sei se Dan conhece, o pastor Ricardo, de Feira de Santana, que ele ministra muito lá nos acampamentos. E aí, conhece? E aí o pastor Ricardo falou o seguinte, que ele usa na casa dele
um excelente termômetro para poder resolver esses conflitos de até que momento faz. Aí ele disse que tem um conflito com a mulher durante o dia, quando chega à noite, deita na cama, ela deita lá, todos os dois calados, aí ele faz com o pé. Aí ele bota o pé em cima do pé dela. Se ela tirar, ele não resolveu ainda. Se ela não tirar, ele diz, então vamos conversar para poder resolver. Então, assim, crie suas estratégias. Ou é com o pé, ou é conversando, mas o que importa é resolver. Conselho que a gente dá é não jogue para debaixo do sapato. Às vezes dói. Às vezes dói. Às vezes a gente fala o que não quer e ouve o que não quer. Ah, mas você me feriu. E quanto que você fere também? Então, eu acho que a transparência é tudo. Eu falo para ela o seguinte, esse é o meu jeito. Eu preciso digerir. Eu não tomo decisão com raiva. Ou procuro não tomar decisão com raiva. Se eu ainda tiver com raiva, eu espero um pouco para poder digerir, para a gente poder conversar. Porque, senão, pode complicar e ser pior. É pior. Amém. Agora eu acho que ela vai conseguir responder melhor essa aqui. O que o homem deve fazer quando a esposa está espumando com raiva, quase endemoniada no TPM? Senta, chora e cala a boca e não fala nada. Começa a clamar. Entra no teu quarto e vai orar, né? Porque, gente, é hormonal, não tem jeito, né? O importante é isso, tô naqueles dias, por favor, me ajude, né? Porque, gente, é assim, o toque parece que dá choque, né? É uma coisa, a gente não tem controle. E quando está muito difícil, é bom a mulher pedir ajuda, né? Teve alguns meses que eu precisei pedir ajuda médica, né? Eu falei assim, olha, meu marido não merece essa mulher, né? Tá demais, os efeitos da TPM tá demais. Então, assim, eu estou muito chata, eu estou insuportável. Então, meus filhos não merecem, nem meu marido merece, né? Me ajude, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa entender, né? E o homem compreender essa fase, que, de fato, é uma alteração hormonal, e você precisa ajudar a sua esposa a vencer esses dias, né? A vencer esses dias. Então, assim, não adianta, evita falar algumas coisas, comece a pensar como fazer para ajudar, né? Então, ame mais, sirva mais, né? Colabore nesse tempo, orando, pedindo a Deus para passar logo, né, esses ciclos hormonais, porque é difícil mesmo, para nós é muito difícil. Então, colabore, ajude, viu? Ajude. Não provoque. Só complementando um pouco o que o Noemi falou, assim, eu acho que isso vai muito ao encontro do respeito mútuo. A gente precisa saber que não é o momento. Talvez, nesses momentos, é melhor sair para a sala, assistir o jogo do Bahia, se estressar de outra forma, mas não assim, ultrapasse o limite. Irmãos, todos nós temos um limite. Não ultrapasse. Porque, a partir do momento que a gente ultrapassa o limite, a gente já começa a perder o domínio das nossas atitudes. E talvez a consequência seja pior do que você aguardar o momento certo para poder resolver. É como a gente faz lá. Algumas vezes, tem outras vezes que não dá, não. Mas é como a gente tenta fazer. Vamos lá. O que fazer quando o marido é muito bom em corrigir, mas tem dificuldade em ser corrigido? Nos dê dicas de como lidar com o orgulho? Empatia. Eu acho que... Eu queria que ela respondesse depois, porque está falando muito de marido, mas eu tenho muitas coisas erradas. Muitas. Ela fica falando essas coisas, porque meu marido é esse, meu marido é aquilo. Não, eu tenho muitas coisas erradas. Tem horas que nem eu me suporto. A gente precisa saber que, assim, orgulho, ele é algo que... Qual o benefício que o orgulho vai trazer? Uma vez eu ouvi de uma pessoa um negócio que eu nunca esqueci. A pessoa, eu estava conversando sobre um determinado tema, ela disse, por que as pessoas, ou por que fulano não tem a paciência com o filho ou com a esposa que tem com Daniel?
Será que é pelo fato dela ser minha esposa que eu não posso ceder? Eu erro. Eu dizer que estou errado, para mim, não vai me diminuir nada, porque eu sei quem sou. Eu sei e acredito que eu sou o que Deus diz que eu sou. Essa coisa de valorização que ela falou me fez lembrar de uma vez quando eu passei num concurso, eu fui fazer a última prova lá em Brasília, e eu cheguei para uma pessoa da família e disse: fulano, eu passei na colocação lá atrás, o que é que você acha? Vou fazer essa prova oral? Eu, se fosse você, nem ia. Eu disse: que incentivo massa. Eu cheguei para ela e disse: amor, o que é que você acha? Ela fez: vai sim. Eu digo: então eu vou. Por que é que eu estou falando dessas coisas? Tem momentos que a gente precisa saber que o outro está aqui para me ajudar. Deus colocou minha esposa do meu lado, não é porque eu sou dentro em toda a razão, não tenho orgulho. Quando eu errar, eu acho que é nobre dizer: eu errei, me perdoe. Me perdoe. Então, eu acho que vai muito nesse sentido, da gente saber que, assim como ela erra, eu tenho também facilidade a cometer erros, talvez alguns que ela não comete, como ela não comete alguns que eu cometo, mas o que não pode existir é orgulho, porque eu acho que o orgulho só vai potencializar esse afastamento no relacionamento. E, gente, desgasta. Não deixem de resolver, porque desgasta. Tem dias que dói tirar um espinho, dói demais, mas a gente tira. A gente tira, passa 2, 3 dias, mas tira. Não deixe acumular, porque não faz bem para o casamento. O que não é resolvido toma uma proporção que talvez perca o controle da solução. E outra coisa, nós não vamos conseguir mudar o outro. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Então, aí é oração. Então, tem coisas que você não está alcançando, ora. Sabe? Coloca nossas armas espirituais em ação. Então, ora. Porque você não vai conseguir. Com relação aos casamentos aí, né? A pergunta inicial, lembrei de uma coisa agora, viu? Você não vai... Depois que casa, vai mudar. Não vai mudar, não, viu? Vai ser do mesmo jeito e o negócio pode piorar, né? Agora, com 23 anos, tem uma chaticezinha, né, amor? Que a gente está tentando administrar, assim, que o negócio tá brabo, né? Gente, eu estou muito machado. Tá difícil, meu Pai eterno. Mas, você está entendendo? Então, assim, ó, não pense que casamento vai mudar. Quando casar melhora, não melhora nada. Viu? É do jeitinho que está aí. Né? Aí Jesus vai trabalhando. Quando tem aí as duas partes. E tem um versículo que eu gosto muito, Provérbios 4,16, diz que a vereda do justo, ela vai crescendo, é como a aurora que vai crescendo, 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 até se tornar dia perfeito. Não pense que você já nasce no dia perfeito, não, viu? Um dia vai chegar, mas a aurora vai se tornar um dia perfeito. Amém. Aqui são duas em uma, porque são bem parecidas. Como se manter equilibrado e com foco numa construção de relacionamento em Deus, quando não se tem um marido que apoia, ou uma mulher que apoia. E aí vem o segundo. Como podemos amadurecer juntos quando uma parte não ouve a outra, quando se trata de conselho? Então, as duas, acho que... O amadurecimento, eu acho que ele vem com as dificuldades. Eu acho que diariamente a gente sobe degrau a degrau. Lá em casa, ela é professora e eu gosto muito de estudar. Mas, por conta da formação dela e da profissão que ela atua, eu entendi que eu não poderia sair para fazer uma pós-graduação antes dela, porque ela precisava. Então, tem momentos que você tem que saber discernir o que é melhor para o casal. Para mim, era melhor que ela pudesse fazer a pós-graduação, fez o mestrado, fez o doutorado, e eu, naquele momento, era para satisfazer o meu ego, pelo simples fato de gostar de estudar, enquanto eu posso abrir mão para que ela consiga atuar. Então, eu acho que a gente precisa assim, se colocar no local do outro. Eu não acredito que existe receita. É igual a filhos, criação de filhos. Nós temos 2. Você fala,
Você pode pegar uma água para mim, vai daqui até lá murmurando, volta murmurando e bota aqui. Mas você reclama demais. Eu disse, a gente está querendo é a água. Então, não trouxe. Deixa murmurar. Não é a água que a gente está querendo. Não chegou aqui, vamos tomar. Já a outra você faz... Eu queria... Ela já vem com um copo. E tem que ser naquele copo que a gente só guarda quando chega visita em casa. É tudo assim, sabe? Então, assim, são pessoas diferentes que foram criadas pelos mesmos pais, receberam a mesma educação, mas agem de forma diferente. E a gente respeita a individualidade de cada um. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Olhe para o outro, veja qual é a necessidade do outro. Será que a necessidade do outro é maior naquele momento do que a sua? Então, eu acho que vai um pouco nessa linha. E às vezes a gente fica assim, né? Não aceita conselho. Não aceita conselho. Então, às vezes, a gente se coloca no lugar assim, né? Tipo assim, por que eu tenho que só aconselhar? Muitas vezes o erro está aqui, né? Está em mim. Então, o conselho é para mudar o outro, para que o outro seja do meu jeito. Então, é o respeito que tem que existir, né? Nem sempre é desse jeito, não. Então, vamos olhar. Olha o dedinho apontador, né? Tira do outro e traz para cá. E vai orar, né? Quando os dois não estão no mesmo nível espiritual, aí só oração. É oração, é jejum, para que o Senhor venha visitar. Porque o bom é que os dois estejam caminhando juntos, né, espiritualmente e buscando sempre ao Senhor. Amém. Última pergunta, então, para encerrarmos esse primeiro momento. Como estimular o meu cônjuge a ter uma vida espiritual mais ativa? Eu sempre acredito que o exemplo arrasta. Eu estava ouvindo hoje até na academia uma ministração de um pastor que ele dizia que perguntaram para ele: por que meus filhos não adoram como os seus? Eu chego na igreja e seus filhos estão adorando, o que me comove, aquilo me sensibiliza, aquilo me traz assim, me induz a entrar na presença que seus filhos estão. Por que isso acontece? Como é que vocês ensinaram? Ele fez, eu não ensinei, eles viram a gente. Enquanto você estava levando os seus filhos, nada contra, viu, para o estádio, eu estava orando e eles estavam me vendo. Ou seja, o fruto a gente colhe com o tempo. Então, eu acho que o exemplo arrasta. Prova disso, eu era uma pessoa católica, frequentante, e Noemi estudava em Bauru. E Noemi se converteu e ela fez um acordo com Deus, que eu estava envolvido, né? Sem me falar nada. Só caso se ele se converter. Eu falei, Senhor, eu só quero o Senhor na minha vida. E eu abro mão do meu noivado agora. Se o Senhor não tocar na vida dele e se ele não entregar ao Senhor, próximo encontro, eu termino o noivado. Olha, gente, que oração abençoada. Foi no final de semana depois, ele passando pela orla de Aracaju, recebeu um panfleto, gente, entrou numa igreja. Uma semana depois estava lá convertido. É brincadeira. E a gente longe, viu? E eu falei para o Senhor, eu entrego o meu noivado, porque meu marido vai ser o homem que ama ao Senhor acima de mim. Então, por isso que eu não tenho dúvida. Ó, e olha, o Senhor caprichou. Só para poder finalizar, o exemplo da irmã dela. Ela se converteu e veio para aqui com aquele amor, primeiro amor, e que não sei o quê, que pregava para um vaso e o violão estava aqui, todo mundo tinha que aceitar, porque isso é que é bom, que isso é natural, que a gente assim quer compartilhar com o outro aquilo que a gente está entendendo e está vivenciando e está sentindo maravilhoso. E ela impunha sobre a irmã essa questão de, não, você tem que ir para a igreja, que não sei o quê. A irmã nunca pisava os pés, sentia-se incomodada com aquela forma que ela tratava. Sabe o que foi que a irmã fez? Quando ela menos esperava, um dia que nem estava tendo culto, foi no gabinete pastoral, disse, você vem aqui entregar minha vida, pastor. Então não existe regra. Não existe regra. Não adianta você querer forçar, porque não é por força sua, não é pela sua vontade que as coisas vão se cumprir. Então se ajoelhe. Aquilo que ainda não foi mudado na vida do seu marido, faça a sua parte. Aquilo que não foi mudado na vida de sua esposa que você não gosta, faça a sua parte. Você tem um limite, só chega até aqui. A partir daquilo, você tem um grande braço forte que pode alcançar. Use.
Então, eu acho que a transformação, ela vem pelo exemplo. Não adianta, Noemi, eu não adianta querer dizer para meus filhos o que é que eles têm que fazer. Eles precisam entender que eu ajo daquela forma e eles vão passar a agir daquela forma. Irmãos, assim como nós, qualquer um aqui, eu desafio, e aí entra na área de Joana, mas eu desafio qualquer um. Nós hoje temos atitudes que são iguais a dos nossos pais e que eles nunca pararam para poder dizer faça assim ou assado. A gente absorve. Será que quando eu vejo minha esposa orando, será que quando eu vejo minha esposa buscando, não surte mais um efeito de dizer vou acompanhá-la, do que ela dizer ei, sai daqui, vai para ali orar? Então a gente precisa entender que a transformação não depende de nós. Se seu marido não está orando, se o seu marido não chegou ao nível espiritual, você não é melhor do que ele. Se sua esposa não chegou, você não é melhor do que ela. Busque do Senhor para que haja uma transformação. Não existe, eu acho que não existe regra nem receita de bolo, mas existe um óleo que precisa ser colocado no meio para que haja transformação. Continue amando ao Senhor, se amando e amando o seu cônjuge, sem inverter essa ordem. Aí depois o serviço na Casa Farol, o trabalho, entende? Então, continue nessa posição, amando ao Senhor, amando a si mesmo e amando o seu cônjuge. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos aplaudir ao Senhor?